Olá! Hoje iniciamos nosso novo projeto podcast Face a Face, idealizado para trocar informação entre pacientes, profissionais da área da saúde e profissionais da área de odontologia. Convidamos a você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e seguir ajudando a compartilhar essas informações que serão discutidas aqui a partir dessa semana. Vamos ter vários convidados de diferentes áreas, sempre trazendo um assunto de interesse para o seu conhecimento, assuntos técnicos relacionados à profissão, mas também num ambiente muito descontraído para falar de assuntos relacionados à nossa profissão e aquilo que gera impacto na sua qualidade de vida enquanto paciente. Hoje eu vou apresentar um pouco para vocês esse projeto. Meu nome é José Sandro, eu sou cirurgião dentista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com residência na área de cirurgia bucomaxilofacial e pós-graduação em ciências. Atuo como professor universitário e também como microempresário, conduzindo as atividades da minha clínica privada. E com a evolução dos meios de comunicação, a introdução do Instagram, do TikTok e outras redes sociais, ficou muito presente na nossa vida a necessidade de compartilhar informação com você. Então, às vezes o paciente ele tem uma dúvida, um profissional de outra área tem uma dúvida para conversar com a gente, e nesse sistema atual de compartilhamento, as informações elas são muito rápidas. E nem sempre a gente consegue tratar de um assunto interessante, importante, com a rapidez, por exemplo, exigida pelo Instagram. Então, com base nisso, nós resolvemos montar esse podcast, o Face a Face, para que a gente possa ter essa oportunidade de discutir esses vários assuntos com bastante calma, com interação e que você possa tirar o melhor proveito. Tá? Então, hoje é uma apresentação desse nosso projeto e como ele foi idealizado. Sandro, por que resolver falar disso agora? É um momento que eu julguei ser adequado, uma vez que tem crescido, né? Meus pacientes me perguntam de vez em quando, Sandro, você não falou sobre esse assunto, você podia fazer uma postagem dessa natureza? Então, eu resolvi que esse era um ambiente mais favorável, né? Um sistema de podcast que a gente possa falar com mais tranquilidade. E por que trazer odontologia? Primeiro, porque odontologia é uma área, né, de interesse para todos nós. Todos nós, em algum momento, já precisamos, né, contar com a ajuda, ou com aconselhamento, ou até mesmo com o tratamento por parte de um cirurgião dentista. E as profissões, elas se evoluíram e estão muito relacionadas umas com as outras hoje em dia. Uma pessoa que faz, por exemplo, odontologia, ela não está limitada à sua área técnica. Ela depende de informação de outros colegas, de médicos, de nutricionistas, de psicólogos, de fisioterapeutas, de fonoaudiólogos, de engenheiros, do pessoal da área de tecnologia, que tem uma participação muito grande hoje com a nossa comunicação. E a gente acaba gerando um ambiente, então, muito diverso em termos de informações e também em termos de dúvida. Lembrando que, atualmente, muitos dos nossos pacientes e colaboradores e parceiros, eles têm um canal direto com o profissional que no passado não existia. Como é que você falava com o seu médico algum tempo atrás? Você tinha que marcar uma consulta, às vezes para tirar uma dúvida, não necessariamente ligada a um tratamento, mas que era uma informação importante que não havia como coletar essa informação de uma outra fonte. Hoje isso mudou, nós vemos aí diariamente nas mídias sociais uma enxurrada, uma explosão, às vezes, de informações, mas que, por outro lado, também pode ser transmitida de uma maneira muito superficial. E, ao invés de contribuir, ela acaba, gerando, às vezes, até mais dúvidas para aquela pessoa que está indecisa, está precisando tomar uma decisão importante e ela não tem muito a quem recorrer.
Lembrando que esse aqui não vai ser um canal para consultas online, não se trata disso. Se trata de discutir informações de uma maneira bastante consistente, mas para que nenhuma pessoa, né, possa ter uma ideia equivocada, nós continuaremos com os nossos atendimentos, e os nossos convidados que vierem aqui, eles estarão aqui para disseminar informação, mas continua com a sua prática rotineira no seu ambiente de trabalho. Tá? Assuntos que nós vamos discutir e que hoje são muito atuais e que os pacientes têm dúvida, né? Por exemplo, reabilitação oral. Né? O que é reabilitação oral? Né? A pessoa que precisa de algum tipo de recuperação no seu sorriso, na sua saúde bucal, o impacto que isso tem na sua autoestima. Nós traremos aqui alguns colegas de outras áreas para discutir empreendedorismo, para ajudar o profissional de odontologia que está iniciando ou que já tem alguns anos de carreira, mas que por algum motivo não se dedicou a fazer uma organização de gestão administrativa, financeira no seu local de trabalho, e que isso gera uma série de contratempos. Vamos trazer colegas de outras áreas que trabalham em conjunto conosco, né, da odontologia, para tirar aqui várias dúvidas de vocês sobre ansiedade, medo na odontologia, o uso de medicamentos que as pessoas estão tomando e que, porventura, ela acredita que aquele medicamento vai ter um impacto negativo, uma limitação em procurar o dentista e, por vezes, é o contrário. Né? Por vezes, a gente pode orientá-los melhor quando há a necessidade de fazer um procedimento e o paciente está tomando a medicação. Vou dar um exemplo aqui muito comum. Uma grande parte da população hoje toma medicações antihipertensivas para controlar a pressão arterial. E ele precisa ir para o dentista. Ele está sentindo dor ou precisa fazer algum procedimento. E muitos deles chegam e estão tomando essas medicações e elas têm dúvidas se tem que suspender, se não tem que suspender a medicação. Um segundo ponto, medicações anticoagulantes. Né? O paciente ele sofreu um infarto numa época da vida, fez uma cirurgia cardíaca, está tomando a medicação que vai afetar a coagulação do sangue. E ele precisa extrair o dente, ele precisa fazer um implante, ele precisa fazer uma biópsia. E, muitas das vezes, esses pacientes eles são equivocadamente recomendados para fazer um procedimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral e não é necessário. Então, são dúvidas bem corriqueiras, simples do dia a dia, mas que não é possível tratar disso, às vezes, em postagens muito rápidas, com uma carga de informação relevante. Então, essa vai ser um outro aspecto do nosso podcast. Sandro, e por que falar de odontologia dentro dessa multiplicidade de profissões? Odontologia, ela é uma profissão, né, com um histórico antigo, ela evoluiu com o histórico da humanidade, mas ela encontra um papel de desenvolvimento como ciência, né, recente na história. E isso tem evoluído, né, ao longo dos últimos séculos. Hoje a odontologia não se trata mais de fazer um reparo, fazer uma restauração no dente da pessoa. A maioria dos nossos clientes que nos procuram, eles estão em busca de outras coisas. Claro, de resolver o problema que ele está sentindo naquele momento, mas tem outras expectativas. E a odontologia, ela é uma odontologia muito moderna, ela leva em conta hoje não só o aspecto de você tratar, mas principalmente de prevenção. Eu vou dar outro exemplo para vocês. Uma parte significativa da população mundial e brasileira, ela é acometida todos os anos por lesões malignas na boca, por câncer de boca. E não é incomum que a pessoa apresente uma lesão primária na mucosa, no lábio, na gengiva, na língua, e aquela lesão, por não doer a princípio, ela vai se mantendo ao longo do tempo. E a partir do momento que essa lesão se transforma numa lesão maior, que começa a incomodar, começa a doer a língua, começa a machucar a bochecha, começa a atrapalhar, por exemplo, na alimentação,
esses pacientes eles vão procurar e às vezes já é uma etapa onde esse câncer já está no estágio mais avançado. Então, uma consulta com o cirurgião dentista de modo regular, ela é extremamente importante para a prevenção do câncer de boca, que é uma doença que, se não diagnosticada e tratada, ela vai ser fatal. Fora outras doenças que as pessoas podem apresentar, que são doenças sistêmicas, ou seja, elas têm origem em outras áreas do corpo, mas elas apresentam uma repercussão inicial na cavidade da boca. Então, pacientes diabéticos, pacientes com doenças autoimunes, às vezes ela tem uma lesão ou um indicativo de que tem alguma coisa errada e que é possível detectar por um exame rotineiro, né, com o cirurgião dentista. A gente sempre faz um paralelo, nós temos campanhas mensais, isso é uma atividade, uma estratégia de política pública muito importante, né? Então, você tem o mês da prevenção do suicídio, o Outubro Rosa, cada mês dedicado, e é uma miríade de situações. Mas é interessante, comparando, por exemplo, com o autoexame da mama, né? Que a mulher faz isso com uma certa rotina, mas não é comum, não é muito rotineiro que ela vá com frequência ao mastologista ou ao médico para fazer exames. Enquanto que com a odontologia, todos os dias milhares de pessoas estão indo ao dentista, seja para fazer um clareamento, para extrair um dente, para fazer uma profilaxia, aplicar flúor, e nós temos essa característica de um contato muito próximo, de ser uma área muito fácil de examinar pelo profissional treinado. Então, o aspecto preventivo ele é essencial, né? Quando se fala, vá ao dentista a cada 6 meses, não se trata mais de ir ao dentista a cada 6 meses para fazer uma aplicação de flúor, uma limpeza, uma orientação de higiene oral, mas para fazer um check-up, uma revisão naquilo que pode contribuir, que a odontologia pode contribuir com os nossos pacientes em termos de prevenção, e isso é fabuloso, isso tem um impacto muito significativo nos pacientes. Um segundo aspecto, com certeza, é o terapêutico, né? O tratamento. Nós temos hoje um apelo muito grande, né, social, em termos de saúde bucal, né? As pessoas procuram hoje, e felizmente procuram com as melhores das intenções, fazer tratamentos reabilitadores, né? O paciente tem ali uma doença periodontal, a gengiva está muito inflamada. Essa gengiva inflamada, às vezes, ela gera um mau hálito. E a pessoa, por vezes, está focando num outro aspecto, enquanto um cuidado profissional do dentista, por meio de uma limpeza periodontal, de uma orientação de como escovar o dente. As pessoas acham que não, né? Que pode ser uma coisa muito assim banal, mas não é. Escovar os dentes ele tem uma técnica, né? Tem uma sequência. Tá muito a pergunta. Quantas vezes eu escovo o dente por dia? No mínimo 3 vezes, ok. Mas às vezes a pessoa escovou de manhã e escovou à noite e passou o dia todo sem escovar. Um exemplo, não é? Então, essa orientação profissional de como proceder ela é fundamental e ela pode te ajudar num outro aspecto que está incomodando e que você nem sabe, né? Uma halitose, um mau hálito, ele é uma situação que pode gerar, claro, algum tipo de até afastamento social, né? Então, isso é muito relevante nesse sentido do tratamento que a odontologia pode prover e que vai impactar você positivamente. Sem contar, obviamente, nós temos um histórico aqui no Brasil que a odontologia tem trabalhado forte, né, há décadas, mas que a gente ainda não conseguiu reverter de modo adequado, que é a incidência de doenças como cárie e doença periodontal na cavidade oral e que geram consequências diretas como a perda dentária, né? Então, perda dentária, eu posso ter uma perda dentária por cárie, por doença periodontal e, claro, por um acidente. Quantas pessoas a gente já não conhece? Estava lá jogando basquete, estava praticando
artes marciais, jogando futebol, estava mergulhando na piscina e bateu a boca lá e perdeu o dente, né? E às vezes o impacto na região anterior, você fica sem os dentes anteriores, que tem um aspecto e um apelo estético muito grande. Então você vai procurar esse tipo de tratamento, porque ali, nesse caso, não é só funcional, mas muito estético, né? Acho que ninguém consegue imaginar numa situação social você ficar lá sem 1, 2, 3 dentes na região anterior. Então é muito importante nesse aspecto curativo. Um outro espectro da odontologia que poucas pessoas conhecem, né? No caso da minha especialidade, que sou cirurgião buco-maxilofacial, nós tratamos pacientes com fraturas de face. Se a gente sofreu um acidente automobilístico, uma agressão física, um ferimento por arma de fogo, né? Nós reconstruímos a face desse paciente. Paciente que às vezes tem tumores nos ossos maxilares, as famosas, né, cirurgias ortognáticas. O paciente ele tem aquele desequilíbrio entre o tamanho e posição da maxila e mandíbula e que às vezes não, na grande maioria das vezes gera grandes problemas com impacto psicológico para o paciente, né? Ele não consegue socializar de maneira adequada, ele é retraído nas suas interações humanas e o tratamento por meio da cirurgia ortognática é capaz de, literalmente, mudar a perspectiva de vida dessa pessoa. E vários outros temas que eu poderia passar aqui 1 hora falando, mas hoje não é o objetivo, né? Mas de apresentar esses tópicos que nós vamos discutir. Inclusive, quando vocês se inscreverem no canal, mandem sugestões. Se vocês tiverem algum assunto que a gente não falou, que vocês tenham curiosidade, né, coloca na descrição que eu vou trazer esses temas para ser debatidos aqui no nosso canal do YouTube. Além disso, né, a odontologia ela tem um impacto muito grande do ponto de vista social, né? Ela ajuda as pessoas a se desenvolver melhor. Nós temos casos clássicos de pacientes, por exemplo, que conseguiram emprego depois que fizeram algum tipo de tratamento odontológico, tanto na estética dentária como nas cirurgias faciais. Isso é fabuloso, né? Porque nós temos uma população no Brasil ainda, uma grande população jovem, né, que vai às vezes entrar no mercado de trabalho e que acaba tendo esse tipo de limitação a depender do posto que ela esteja almejando, por causa de uma limitação estética ou funcional relacionado à cavidade oral. Então, isso é muito impactante, porque vai permitir a pessoa inserir no mercado de trabalho, desenvolver suas atividades, e isso é muito bacana. A gente tem observado pacientes que nós operamos, às vezes, de cirurgia ortognática e alguns meses depois estão trabalhando, mudaram de vida, né, e são extremamente gratos pelo que foi feito, né? E eu digo não pelo que eu fiz em particular, mas por aquilo que a odontologia pode fazer por essas pessoas. E a parte disso, o cirurgião dentista ele é um profissional, né, que tem uma característica peculiar, né? O dentista, ele, de um modo geral, ele gosta de conversar com os pacientes. Os pacientes conversam, embora ali, né, tenha aquele receio inicial, as pessoas têm um pouco ainda de medo do dentista, mas isso vai quebrando e à medida que você interage e o paciente tem essa proximidade, cria esse vínculo de confiança, nós criamos uma espécie de networking com os nossos pacientes. E esses pacientes vão para o consultório para bater papo, e vão mesmo. Vão lá, tomam um cafezinho, conversa. Isso é muito bacana na nossa profissão, né? De primeiro você vencer aquela barreira do problema que o paciente apresenta, você consegue resolver o problema dele, e depois você passa a interagir essa pessoa com muita proximidade, né? E isso é uma característica muito peculiar da odontologia. Então, isso é muito bacana, criar esses laços com os nossos pacientes que se tornam depois amigos, parceiros, indicadores, né? E isso é muito importante e muito significativo. Então, o dentista tem muito disso, de conversar.
E, para além dessas características que eu já falei, o dentista também é um profissional que ele tem que lidar com um pouco de tudo, né? O dentista, por exemplo, ele usa muito uma ferramenta que é a fotografia. Ele usa a fotografia para ajudar no diagnóstico, ele usa a fotografia para comunicar ao paciente o que ele vai fazer e, obviamente, depois de um tratamento concluído, a gente usa a fotografia para comparar. Olha, você era assim e ficou assim. E isso gera também um impacto positivo. Mas veja, a gente precisa aprender a fotografar, né? Não é só puxar lá o smartphone ou uma câmera semi-profissional ou profissional e fazer foto. Então, você chega no consultório do dentista, tem lá um mini estúdio de fotografia, né? Tem um softbox, tem lá um disparador de flash. E é engraçado que às vezes o paciente fala, pô, mas estão fazendo foto aqui, né? Tem que fazer, não tem como. O dentista precisa fazer isso. E agora, né? Recente, não agora, mas nos anos recentes, né? Com esse papel maciço das mídias sociais, o dentista precisou virar um comunicador. Ele não tem como, né? A gente precisa... Eu mesmo resisti algum tempo, né? Eu sou muito tímido, mas eu resisti algum tempo e eu vi que não tem como. Até para que você possa prestar um serviço de boa qualidade, no sentido da informação, ele é muito relevante. Então, nós precisamos chegar e usar essas mídias. Estou aqui com uns colegas aqui me assessorando e Nathalie é uma pessoa que me ajuda muito. Depois nós vamos bater um papo com ela no futuro. Mas é muito engraçado chegar para fazer um vídeo no consultório. Meu Deus, eu olho para aquele telefone e eu fico travado, né? E outras pessoas são mais extrovertidas, conseguem fazer isso de uma maneira mais tranquila. Mas precisa também para o consultório que o dentista passe a informar aos seus clientes, aos seus pacientes, aos seus parceiros, o que ele é capaz de fazer. Então, se você não me conhece, se você não sabe o que eu faço, como raios você vai me acessar? Você não vai me acessar procurando o meu currículo Lattes. Eu sou professor universitário, né? Então a gente tem uma base de dados do CNPq, que é o currículo onde você coloca as suas produções científicas. A gente que está envolvido com ensino, assistência e pesquisa na universidade, você precisa fazer aula, você precisa pesquisar, produzir artigos científicos, escrever capítulo de livro, mas isso é uma informação que, na maioria das vezes, é direcionada para esse público acadêmico. Mas um paciente ele não vai me colocar no currículo Lattes para perguntar quem é o Dr. José Sandro. O Dr. José Sandro ele faz o quê? Qual que é a especialidade dele? Ele tem experiência em tratar isso ou aquilo? Não é? Então, se hoje nós não nos comunicarmos, fica mais difícil de o paciente ou o cliente nos acessar. E isso não é um problema, eu acho, de nenhuma profissão exclusiva. Eu tenho vários amigos que são médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, contadores, advogados. E a gente conversando percebe ainda uma resistência muito grande, né, em entrar nesse mundo do ponto de vista da comunicação com o cliente. E não tem jeito, né? Não tem jeito. Se você não se colocar numa posição, e ainda mais para quem tem a oportunidade de ver outras coisas no ambiente acadêmico, né? Que nós temos situações, às vezes, muito complexas que nem chegam no consultório. Quem trabalha no serviço público sabe disso, recebendo pacientes sempre com várias alterações faciais, crânio-faciais, que dependem de equipes multidisciplinares que às vezes nem chegam no consultório, mas é necessário e importante que você mostre às pessoas que a gente faz aquilo também, que a gente é capaz de tratar esse tipo de paciente também. Então, vejam que odontologia é um campo muito vasto, é um campo muito interessante e que nós podemos, sim, ajudar as pessoas a melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a sua saúde bucal, a sua saúde geral, melhorar a sua autoestima e servir ali como um apoio sempre que seja necessário.
E para a gente terminar hoje esse nosso primeiro videocast, eu gostaria de agradecer a algumas pessoas, né, que incentivaram a gente a iniciar esse projeto e que estão nos ajudando. Pedir a vocês que sempre interajam aqui no nosso canal, que deem sugestões, façam críticas, façam comentários, porque a nossa ideia é divulgar a informação de uma maneira bastante clara, com bastante ética, mas que isso tenha um impacto positivo para todos nós. Então, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, ativar a notificação do sininho e compartilhar o conteúdo, que nós também vamos linkar aqui com o nosso Instagram. Eu vou deixar aqui no link para vocês o nosso Instagram, para que vocês possam nos seguir. E agradeço a todos que estão participando e até a próxima. Até mais.